prestígio da televisão foi alcançado com o teleteatro. TV de vanguarda inaugurou esta forma de dramaturgia. Será que estão dormindo? Ou foram estrangulados? É possível que não esteja ninguém em casa. Tem que se meter o satélite. A descoberta da luz, que é uma mágica talvez maior ainda, sim, transforma cenários horrendos em uma coisa maravilhosa. Com a cenografia específica, com aquilo tudo, então veio a imagem sobre daquilo que a gente fazia. Daí surgiu então o quê? O TV de vanguarda. Fizemos o primeiro Shakespeare. Eu fiz o Hamlet. Foi em 1951 também. Foi logo no começo do TV de vanguarda. Eu fiz o Hamlet, uma adaptação do Dionísio Azevedo. A Rainha Gertrudes foi a Glória Menezes. E a Flora Geni foi a Ofélia. E o Balerone, o Astrogildo Filho foi King Claude, o Rei Cláudio, né? E foi o primeiro Shakespeare na televisão. Foi com esse seu criado aqui fazendo o Hamlet. Tem muita coisa pitoresca, as coisas pitorescas da televisão daquela época, porque os imprevistos aconteciam, como Chanca de Garcia fazendo a vida de Cristo, o cidadão lá de braços abertos, né? O figurante fazendo lá o Cristo, e uma mosca começou a passear pela cabeça do cidadão, né? O Dalvo Ferreira, que era o diretor de TV, eu vou contar uma outra etapa do Dalvo. O Dalvo Ferreira, com a câmera plugada na cara do Cristo, né, e a mosca chegando na cara do rapaz, ele, em vez de cortar para Madalena embaixo, para Nossa Senhora embaixo, ele ficava no switch olhando, olha lá a mosca, vai entrar no nariz dele, olha lá. E entrou e o Cristo tirou a mão e meteu a mão na cara, espantou a mosca e o Chanca quase morreu. Nos anos 50, na TV Tupi, toda sexta-feira, Câmera 1, de Jaci Campos. Usualmente no Câmara 1 contava-se apenas uma história. Mas na morte do Estafeta, a história que Mary Daniel e Erval Rossano escreveram, contávamos 5 histórias. Há um acidente, o Estafeta morre, eu apanho os telegramas e os distribuo. Daí dá-se as histórias. 4 histórias já foram contadas e chegamos então agora à última história. É o que eu farei agora, a entrega deste telegrama. Naturalmente em preto e branco. Que deseja? Aqui tem uma senhorita Marguerite Lantier. Sim, é minha filha. Mas ela está doente. É um telegrama, minha senhora. Telegrama do exterior? É do exterior, senhora. O senhor me faria um grande favor. Sim? O senhor mesmo entregaria ela. Por favor. Não, prazer, senhora. Venha, por favor. Jaci Campos tinha ido à América do Norte. E lá ele assistiu um programa feito com uma câmera só. Voltou no auge do entusiasmo. Então, que programa faria, como seria, onde poderia adaptar, né, aquela técnica que ele tinha se entusiasmado tanto. E daí eu me lembrei do teatro de terror, teatro de Guignol. Começamos a conversar, a ideia foi crescendo, foi tomando um fermento, foi desenvolvendo. Ele chamou a Silvia Autuori e pediu que ela fizesse uma adaptação da primeira peça. Um Beijo nas Trevas. A novela era um sucesso absoluto no rádio. A televisão deu imagem a essa preferência do público, com Sua Vida Me Pertence, a pioneira do gênero no Brasil. Quando conversam comigo, sempre me perguntam sobre o primeiro beijo. Mas eu garanto a todos vocês que foi um beijo técnico. Acho que eu que inventei o tal do beijo técnico. Nessa novela houve o primeiro beijo da televisão brasileira. O Ivon Cury, que estava fazendo temporada em São Paulo, me dizia, escreve, faz uma cena de primeiro beijo, assim você fica com o pioneirismo também, você fica conhecido como o primeiro cara que beijou na televisão brasileira. Você gastou tudo? 18, 19 e pouco, mas... Não. Meu bem, o que é isso? Não precisa ficar assim, meu bem. Sobrou um conto de réis, benzinho. Eu ainda economizei um conto de réis.
O Cassiano sabia que eu era namorado noivo já da Vivinha. Disse, John, a partir de semana que vem, Mário Sérgio foi embora, eu disse, tá bom, e você vai continuar o Alô Doçura. Alô Doçura durou de 1953 a 1963, com algumas interrupções, é claro. Teve um período em que ele era feito ao vivo em São Paulo, 2 vezes por semana, e 1 vez por semana ao vivo no Rio. O começo da telenovela brasileira foi o seguinte: apareceu um cidadão aqui chamado Penharanda, que trabalhava para Colgate-Palmolive, que era uma firma muito interessada em novela, porque patrocinava novelas no México, na Argentina e tal. Naquele tempo, a televisão argentina era superior à nossa, isso já vai longe. E então ele veio aqui com uma malinha embaixo do braço, cheio de scripts de novelas mexicanas e argentinas. Tanto que as primeiras novelas que fizeram sucesso no Canal 9 foram adaptadas por Ivani Ribeiro, eram de um chefe chamado Abel Santa Cruz, aquela moça que veio de longe, e mais uma outra que eu não me recordo o nome agora. Então ele começou, entrou na minha sala e disse assim, vamos fazer novela todo dia um capítulo. Eu quase matei ele, né? Falei, como? Não é possível, não dá. Falei, não dá. Só aquele espanhol carregado, tá? Um jeito muito simpático, tá? Se você trabalhar mesmo para valer, dá. Porque o público se amarra, você segura, tal, pau. E ele fez lá uma preleção. Falei, poxa, não é que... Fiquei meio assim, mas... Falaram, vamos estudar. Nesse vamos estudar, ele lançou no 9, né? E realmente pegou fogo. Então nós também entramos no mercado e fizemos as nossas novelas também. E daí pra frente começou com Alma Cigana e foi embora, né? Eu resolvi ser mais ou menos louco e resolvi botar a novela diária. E coloquei a primeira e deu certo. Coloquei a segunda, me chamaram de um pouco louco. Coloquei a terceira novela diária, me chamaram de mais louco. As novelas formam a grade até hoje da televisão brasileira, a grade principal da televisão brasileira. E a Excelsior foi a grande experiência disso tudo. E lá eu tive, através do Edson Leite, grandes experiências. Sem ele não seria possível eu ter feito os trabalhos que lá eu realizei e ter feito os exercícios de linguagem. Lá com o Ivani Ribeiro eu realizei trabalhos como A Deusa Vencida, o A Indomável, que era uma adaptação da Fera Domada de Shakespeare, havendo um transporte aí para Brasil em 1930, mas pela primeira vez com um trabalho de direção de arte na televisão. Até então não havia essa função. Esse lugar é um lugar que me desperta grandes emoções. Nós estamos aqui na rua Nestor Pestana, em São Paulo, coração de São Paulo, número 145. E esse é o Teatro Cultura Artística, hoje. E antigamente, quando eu comecei minha carreira, aqui funcionava a TV Excelsior. E foi aqui que eu fiz o meu primeiro teste para minha primeira novela, pelas mãos do Walter Avancini, que marcou aqui em cima, no pavimento de cima, ficavam várias salas, Edson Leite e toda a direção da Excelsior. E numa das salinhas que existiam aqui em cima, eu fiz o meu primeiro teste para ser aceita. Para minha primeira novela, que foi Malu, em A Deusa Vencida, uma novela do Ivani Ribeiro que fez um imenso sucesso. Sim, Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Na TV Excelsior, a Redenção foi a mais longa novela da televisão brasileira. Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa. A TV Rio e a TV Tupi responderam ao sucesso da Excelsior com O Direito de Nascer, que teve o último capítulo transmitido ao vivo do Maracanãzinho. Muitas lembranças desse teatro, né? Teatro Cultura Artística, ex-TV Excelsior. Tudo era gravado aí dentro. Até que se fizesse os estúdios lá da Vila Maria. Gravamos muito aí, inclusive a primeira, a segunda, a terceira, a quinta novela diária. 25499 ocupada, a primeiríssima, foi gravada aí. Você deve ter discado o número errado. Ah, não é 25499? Não, quase. É 25498. Foi um engano seu. Ah,
Olha, moço, desculpe. Mas que sucesso que foi a novela, né, Tarcísio? A novela não dava nada. Não tinha audiência na época. O horário não dava nada, era traço. Era hora de jantar e ninguém via televisão na hora do jantar. E quando a novela terminou, já era um enorme, um imenso sucesso. Quer dizer, um sucesso era 30% de Ibope. E artista brasileiro dar 30% de Ibope na televisão naquele tempo era milagre. A linguagem do povo chega às novelas com Beto Rockefeller da Tupi. A grande revolução realizada por Beto Rockefeller foi a introdução do anti-herói, a introdução do realismo, e hoje em dia são modos, digamos, da novela em geral. A revolução que o Beto causou, me parece que agora não há mais como se fazer, porque o Beto levou pela primeira vez o público masculino, a classe A, do ponto de vista de dinheiro e do ponto de vista intelectual, a assistir novela. Foi quando assistir novela não era mais uma coisa só para mulheres ou coisas que os homens assistiam e não comentavam. Eu estou falando sério, né? Sabe o que você precisa? É dar uma guaribada em você. Sabe o que é uma guaribada, né? Você precisa, por exemplo, agora você está ganhando 700 conto por mês, você pode fazer isso brincando. Você vai lá na Rua Augusta, pega uns cabeleireiros quentes aí, tem um monte, tem cabeleireiros sensacionais aí, Antônio Carlos, tem o Giovanni, tem o Japero, tem um monte de cabeleireiros bacanas. Vai lá, dá uma guaribada no cabelo, bota a trança enrolada, de lado, faz qualquer coisa. Olha, inclusive tem umas boutiques aí, que se você tiver problema, assim, quiser aparentar 10 anos, bota um vestidinho da Mary Quant, bota uns trecos na testa, aqueles colares. Eu trabalho mas tem uns troços bacanas, você sai envenenado na rua. Você tá entendendo? Tem que ser assim. A gente tem que fazer umas jogadas envenenadas, senão não pode, nele. Você tá me entendendo? Tem que dar uma guaribada. Bom que vocês tenham vindo. Há muito tempo que eu estou à sua espera. Bem, eu vou arrumar um lugar para vocês. Eu vim só olhar. Ah, deixa de onda, Maria. Olha, precisa brigar com ela para poder vir aqui, professor. Mas então você não quer mais estudar? Não é isso, é que... O que você tem? Maria! E a direção da Globo me chamou para fazer uma outra novela. Uma novela que marcou época na televisão brasileira. Foi Eu Compro Essa Mulher. Mas eu hesitei muito em fazer essa novela porque me disseram que era uma novela que tinha feito grande sucesso em Cuba, no México. E eu fiquei assim um pouco preocupado, assim, essas novelas muito melodramáticas, etc. Eu como professor de literatura, etc., tinha um pouco de medo desse tipo de novela. E hesitei muito em fazer, mas com a insistência da Globo eu acabei aceitando. E foi a novela que marcou uma época, na história da televisão brasileira e que colocou a televisão Globo no mapa. Fazendo o Bandeira 2. O negócio é joia. Sabe, tu tá ficando inteligente. Eu acho que é a convivência comigo. E o sucesso do bicheiro, do cão, foi enorme, né? Foi uma coisa espantosa.